Together, we will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Fogo e Fúria. Ver o mundo a partir da América. E está de volta ao Fogo e Fúria, desta vez depois de umas férias, mas agora é para durar. Quartas-feiras, cá estou, eu e o Pedro Guerreiro, para discutirmos a atualidade política norte-americana. Viva, Pedro! Viva, Ruben, e viva aos nossos ouvintes que devem pensar que nós estamos permanentemente de férias e não é verdade. Não é verdade. Estamos do mesmo lado do Atlântico a olhar para o outro lado do mundo, neste caso para os Estados Unidos. E, Pedro, vamos começar com a militarização das cidades norte-americanas, porque depois de termos visto o que aconteceu em Washington, em que Donald Trump, de certa maneira, trouxe essas competências para si e meteu militares na rua, isto está-se a passar também noutras cidades. Pedro, o que é que está a acontecer ao certo? Bom, para já, tens ainda tropas ainda em Los Angeles, por ordem, em junho, para conter aqueles protestos anti-imigração, dos quais inicialmente eram 4.000 soldados da Guarda Nacional, 700 fuzileiros das forças regulares militares. Atualmente estão apenas 300 efetivos em Los Angeles, mas eles continuam por lá. Portanto, Los Angeles continua a ser uma das cidades sobre intervenção militar no próprio território norte-americano. Tens Washington, D.C., onde elementos da Guarda Nacional de vários estados norte-americanos de governo republicano estão naquele distrito de Colômbia, que é de governo democrata, a exercer funções de policiamento das ruas, ao ponto de... porque isto é suscitado por uma declaração de uma emergência de criminalidade que as autoridades locais e os números não confirmam. Portanto, há dúvidas muito fundadas sobre se isto é de facto necessário ou não, ao ponto de teres soldados neste momento a apanhar lixo ou a fazer rondas em parques onde não se passa nada, onde há turistas. Mas, portanto, continuas a ter essa situação em Washington, D.C. E agora o que há é uma ameaça crescente, reiterada, de que Trump também vai mobilizar elementos da Guarda Nacional para Chicago. Essa sim, uma enorme cidade também de governo democrata, com um mayor democrata também. Curiosamente, ou não tão curiosamente, também uma cidade com uma forte componente de minorias étnicas. Washington D.C. tem mesmo maioria negra, aliás. E Chicago tem também uma grande população negra, uma grande população latina, um governo do Partido Democrata, tal como tem em Los Angeles. Portanto, há todo aqui um padrão que não é inocente, tanto que o New York Times faz este exercício, pegando até nas críticas de elementos do Partido Democrata. De facto, há cidades nos Estados Unidos com níveis de criminalidade muito mais elevados, mas que são de governo, ou estão em estados de governo republicano. Nomeadamente no Tennessee, onde tens Memphis, que é neste momento a cidade mais perigosa dos Estados Unidos, e fica num estado republicano. Aí não há conversa nenhuma de mobilização de tropas para essa cidade, e pelo contrário, o governador republicano do Tennessee mobilizou as suas forças da Guarda Nacional para ir fazer patrulhas em Washington, D.C. Portanto, há claramente aqui um teor político e um objetivo político de submissão militar altamente mediatizada de uma série de cidades do governo democrata. E isto é comum ou é a primeira vez que está a acontecer, ou pelo menos na história recente? Não, isto, sobretudo para esta finalidade de policiamento, ou seja, de chamar militares para fazerem o que aqui em Portugal seria a função de um agente da PSP ou um guarda da GNR, isto não tem precedente, tanto que, e esta é outra das grandes novidades da semana, na terça-feira houve um juiz federal na Califórnia, em São Francisco, que declarou que a mobilização ainda em junho das tropas da Guarda Nacional para Los Angeles foi completamente ilegal, porque viola
aqui o que eles referem como a lei posse comitatus, um termo em latim, mas o que significa na prática é que nos Estados Unidos é expressamente proibido forças militares fazerem o papel de polícia no território norte-americano, prenderem pessoas, e o juiz define isso muito claramente com exemplos práticos. Prenderem pessoas, fazerem rusgas, pedirem identificação na rua, etc. e tal. Não podem fazer isso, é completamente proibido. Salvo umas pequeníssimas exceções, que é, por exemplo, a proteção de propriedade federal. Imagina um edifício do Departamento de Defesa, uma base militar. Própria Casa Branca. Uma Casa Branca. Fora nesse contexto, este papel de policiamento é completamente ilegal. Foi declarado ilegal em relação aos Los Angeles e há uma ordem imediata relativa àqueles 300 militares que ainda lá estão, que é ou passam a exercer aquelas funções excepcionais que eles podem fazer dentro dos Estados Unidos, ou têm de voltar à base rapidamente. Qual é a diferença em relação a Washington, D.C.? Não é um Estado. E isto é uma lei, é uma proteção que se aplica sobretudo aos Estados, no contexto de tentar aquele equilíbrio entre o governo federal e os Estados, ou seja, que o governo federal não pode mandar tropas para subjugar um Estado. Como Washington, D.C., como o Distrito de Colômbia, aliás, que é o território da capital norte-americana, é um território especial, aí sim, mais ou menos sobre a tutela do governo federal e do Congresso, aí, em princípio, eles podem manter as tropas na rua, tanto que, e essa é outra novidade da semana, a mayor de Washington, D.C., Muriel Bowser, deu ordem a que as autoridades locais colaborem com as tropas e com os agentes federais, e até a admitir, isto é bastante controverso, porque ela é democrata e ela diz isso, ela diz que desde o início da intervenção o crime violento desceu nitidamente em Washington, D.C., o que é algo, e que novamente, como o New York Times se refere, bom, então se isto é uma receita para o controle da criminalidade, vamos então ter também tropas em cidades, em estados republicanos? Bom, até de momento não temos. Mas sim, de facto, isto é completamente ilegal e por ser ilegal não tem precedente. Agora há um receio de que isto vai começar a ser banalizado, porque claramente Donald Trump e a sua administração não têm grandes problemas em relação a uma interpretação bizarra da lei ou puramente a ignorar a lei. Cada vez mais tens Donald Trump a dizer, como tiveste na semana passada, a dizer: eu sou o presidente dos Estados Unidos, eu faço o que quiser. Eu sou a lei. Portanto, e aí os Estados democratas não podem fazer nada. Não podem, quer dizer, podem recorrer aos tribunais. Agora, tal como tem sido nos outros casos, na imigração, no apropriamento de fundos, eles podem ir para a justiça, um tribunal pode declarar que tal coisa é ilegal, mas depois falta acatar essa ordem judicial, não é? E esta administração tem mostrado que não tem pressa nem vontade de acatar ordens judiciais. E se não fizer, não há consequências, não é? Portanto, acho que vais continuar a ter, acho que tens mesmo esse risco de haver agora um envio de tropas para Chicago, mas por outro lado, este veredito do Tribunal Federal em São Francisco abre a janela para que tu possas ter também vereditos semelhantes, nomeadamente agora no Illinois, do estado de Chicago, para tentar travar intervenções futuras. Também se fala de Baltimore, que também é outra cidade sob o governo democrata, outra cidade significativamente afro-americana, que é outra cidade que tem sido referida por Donald Trump como um potencial alvo de intervenção militar federal. Isto ao mesmo tempo que os Estados Unidos estão... Eu vou introduzir aqui um tempo que nós não tínhamos falado, mas ao mesmo tempo que os Estados Unidos estão um bocadinho a ferro e fogo com a questão da redefinição dos mapas eleitorais, o gerrymandering, em que tu tens Estados republicanos a refazerem mapas para, de certa maneira, garantirem uma vitória já nas próximas intercalares, sustentando essa maioria republicana nas várias câmaras. E isso por acaso é outro exemplo de que este equilíbrio entre o governo federal e os Estados está a ser completamente posto em causa por esta administração e pessoalmente pelo presidente Donald Trump. Esta ofensiva que começou no Texas, com a Assembleia Legislativa do Texas, para redefinir
já há tempo das próximas eleições intercalares, em que o Congresso e a maioria republicana muito curta no Congresso vão estar em jogo, de redefinir este mapa de uma forma tão próxima. Isto foi uma sugestão de Donald Trump aos deputados republicanos nesse parlamento estadual texano. Bom, vocês aproveitem este momento, façam um novo mapa, vamos redesenhar os círculos uninominais dentro do Texas que definem a eleição de um congressista depois para o Congresso em Washington. E com este novo desenho, o que as pessoas de um lado e do outro dizem é que o efeito vai ser: o Partido Democrata vai perder no Texas 5 mandatos, o que é muito importante quando a maioria neste momento está em, se não me falha a memória, eles têm uma vantagem de 3 congressistas, os republicanos têm uma vantagem de 3 congressistas em Washington, sendo que há 2 ou 3 cargos democratas que ainda por cima, para agravar, estão vacantes porque houve o falecimento recente de alguns congressistas, mas estamos a falar de margens muito curtas, 3 pessoas, 5, 8, portanto, roubar, entre aspas, 5 mandatos democratas no Texas teria um efeito nacional. Isto não é política local, é política nacional. E o que é esta história do gerrymandering? Esta história do gerrymandering lá está. Isto é engraçado até porque cá em Portugal falamos muito dos círculos uninominais como uma solução muito virtuosa para ligar a população ao seu representante, mas tem aquele efeito, e como tu sabes que tu também gostas e estudas bastante estes temas, tem o efeito de, como é um princípio winner takes all, não é produz um parlamento ou um quadro que não é muito representativo de votos minoritários, não é? Foca nos maiores partidos. Exatamente, afunila nos maiores partidos. E, portanto, aqui o que está em causa é ajustar as fronteiras desses pequenos círculos para anular ou para diluir potenciais maiorias adversárias nos círculos à volta. E então o desenho é completamente bizarro. Tu tens, no caso do Texas, um distrito que eles querem desenhar agora, vai apanhar uma zona de Dallas que é maioritariamente hispânica e negra e esmagadoramente democrata, e vão uni-la a um distrito bastante rural e republicano que se expande centenas de quilómetros para leste, muito para fora da cidade de Dallas, e isso vai resultar numa maioria republicana, e esse é um dos círculos que o Partido Democrata vai perder. Portanto, dá-se o tiro de partida no Texas, onde dá-se frequentemente tiros de partida de chegada para tudo e mais alguma coisa. Aqui o que é interessante é que a Califórnia de Gavin Newsom, sobre a qual o público escreveu recentemente e que é uma figura que tem estado a tentar assumir de uma forma mais aguerrida a liderança da oposição democrata a Trump, a Califórnia decidiu tirar as luvas, ou, como disse o próprio Gavin Newsom, deixar de desistir das vigílias à luz da vela e ir para o combate, lutar fogo contra o fogo. E a Califórnia também irá avançar para um novo mapa eleitoral que vai também tentar roubar 5 mandatos aos republicanos, e dessa forma iriam anular aquela alteração dos mapas eleitorais no Texas. Aqui o processo não é tão straightforward como no Texas. Vai ser convocada uma eleição especial na Califórnia em novembro, onde os eleitores vão ser chamados às urnas para suspender a comissão independente que desenhava estes mapas, atirar isto para o Parlamento californiano e avançarem então para um novo mapa mais amigo do Partido Democrata. E depois tens a hipótese de isto desencadear um efeito dominó e vários estados republicanos e democratas avançarem para esta revisão de mapas, nomeadamente a Flórida, fortemente republicana, Nova York, um feudo dos democratas. Portanto, estamos a pouco mais de um ano de umas eleições que, não sendo presidenciais, vão ser muito importantes, porque se os republicanos perdem o controle do Congresso, pode ser o princípio do fim de Donald Trump, ou desta fase, deste capítulo do Partido Republicano, ou pelo contrário vai ser a sua consolidação, não é? E a coisa joga-se de facto em 3, 5 mandatos, e portanto qualquer alteração no mapa
tal como qualquer alteração nas leis eleitorais, como Donald Trump está a tentar forçar, apesar de Donald Trump, de um presidente dos Estados Unidos, não ter autoridade sobre as leis eleitorais, isto é uma competência de cada Estado, mas tal como ele interferiu no Texas, ele está a interferir noutros Estados para aprovar, por exemplo, limitações ao voto por correspondência, ao tipo de documento de identificação que os eleitores têm que apresentar na ida às urnas, tudo no sentido de tentar limitar o acesso ao voto em determinadas geografias que podem ser pouco amigáveis para o Partido Republicano e por essa via tentar garantir uma maioria ou a manutenção de uma maioria para o Partido Republicano. Estamos então a pouco mais de um ano dessas eleições e há aqui um enorme grau de incerteza que está a ser introduzido por este furacão Trump, não é? Para terminar, Pedro, vamos olhar para a relação de Donald Trump com os seus parceiros internacionais, com os parceiros internacionais, isto porque Donald Trump não foi convidado a ir à China, a esta grande parada militar que vimos na noite desta quarta-feira, na madrugada desta quarta-feira, de manhã já na China, obviamente, onde os líderes autoritários do mundo estiveram reunidos e vimos lá o líder russo, o líder chinês, vimos o líder da Coreia do Norte e Trump amuou. Amuou e por vários motivos. Tu lembra-te daquela maravilhosa parada militar que ele organizou em Washington, D.C. Maravilhosa é um termo irónico aqui, porque foi unanimemente ou quase unanimemente ridicularizada. Tanto que Trump nunca mais falou no assunto daquela parada. Foi algo que nunca aconteceu. Porque, de facto, foi uma coisa bastante... Estou a tentar arranjar uma palavra fajuta, barata, não é? Havia pouco material militar apresentado, os soldados marchavam todos, cada um para o seu lado. Enquanto que em Pequim, esta madrugada, tiveste, sim, uma parada militar com mísseis intercontinentais, milhares de soldados alinhados a marchar com bandas e música e tal. Enfim, tudo aquilo com que Trump sonhou quando viu a parada militar francesa do dia da Bastilha, aqui há uma década, e desde então ficou com essa obsessão de tentar fazer uma coisa igual em Washington, onde nunca houve uma tradição desse tipo de parada militar. Portanto, só aí ele deve ter ficado muito chateado que Pequim, ainda por cima convidando o seu amigo Vladimir Putin, convidando Kim Jong-un, pelo qual Trump já disse várias vezes ter alguma estima e admiração. Há ali uma festa para a qual ele não é convidado. Ele envia uma mensagem algo engraçada, depois através da rede social Truth Social, que o presidente Xi, e passo a citar, que o presidente Xi e o maravilhoso povo chinês possam ter um dia maravilhoso e inesquecível de celebração. Por favor, transmita os meus calorosos cumprimentos a Vladimir Putin e a Kim Jong-un enquanto conspiram contra os Estados Unidos da América. Portanto, isto é uma mensagem, uma saudação azeda, irónica, não é? Isto porque, de facto, Trump, que desdenha os seus aliados democratas ocidentais, ele quer ser visto como igual, ou no mínimo como igual, e obviamente como superior, por estes líderes autoritários da Rússia, da China, da Coreia do Norte, de outros países. Só que esses países que formam cada vez mais, como vimos nos últimos dias, um eixo alternativo ao Ocidente, não levam a sério Donald Trump. Pelo contrário, continuam a ver os Estados Unidos como uma ameaça pela sua imprevisibilidade, pela forma como tentam subjugar outras nações através desta história das tarifas ou através desta atitude transacional em relação à diplomacia e às alianças militares e económicas. Portanto, Trump não é levado a sério, Trump não faz parte daquele clube, por muito que às vezes se veja como parte desse clube, por muito que brinque com a ideia de ser ditador por um dia ou para sempre, não é levado a sério, e há aqui um amu da parte de Trump que foi interessante ver esta madrugada. Obrigado, Pedro. Um abraço e até para a semana. Obrigado. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.